coragem e medo. Coragem e medo. A situação era aparentemente desfavorável. Muitas vezes nós entramos em situações assim, que olhamos e falamos assim, não tem jeito. É totalmente desfavorável. Isso aconteceu com um homem chamado Gideão. Gideão estava diante de um desafio ímpar. Ele tinha como ponto de sustentação somente a promessa de Deus e ele sabia que era o suficiente. Mas lá no fundo ele sabia também, como ser humano, que era uma missão difícil. Deus tinha dito a ele que ele ganharia a batalha dos midianitas. No linguajar bíblico, que Deus entregaria os midianitas nas mãos dele. Mas o exército contrário dos midianitas, além de poderoso, era muito mais numeroso. E Gideão estava vendo isso. Quando se arrisca a um perigo sem ver a possibilidade de derrota, pode-se dizer que foi uma operação de risco. Olha, vamos fazer uma operação de risco. É praticamente impossível. Mas vamos arriscar. Não tem outro jeito. Mas quando é possível enxergar o outro lado e trabalhar com a lei da probabilidade, tendo possibilidade de medir antes, pode ser admitida imprudência ou audácia. Então, quando a gente vê o perigo e consegue medir a impossibilidade de vencê-lo, nós enxergamos e trabalhamos com o princípio, com a lei da probabilidade. Olha, a probabilidade é mínima. Então, avançar passa a ser imprudência ou, se desejarem, audácia. O audacioso é aquele que não tem medo e se arrisca e dê o que der. Gideão não se enquadrou em nenhum dos dois. Porque ele estava contando mesmo, era com a promessa, com o poder de Deus. O texto do versículo 1 diz assim: Então Jerubabal, que era Salomão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. Ele viu. Ele estava vendo. Mas Deus não mandou Gideão juntar soldados audaciosos e nem distinguiu os mais fortes fisicamente. Deus mandou que Gideão juntasse os soldados. Deus apenas afirmou que ele daria a vitória a Gideão. E lá no versículo 2 ele vai dizer: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, o seu povo também é bem grande, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Ele está dizendo que ninguém podia se vangloriar e dizer: foi por nós, pela nossa força. Deus não teve a ver com isso. Teve sim. Então, Deus mandou Gideão juntar os soldados mais confiáveis e não distinguiu entre os audaciosos, mais fisicamente mais fortes. Não foi esse o critério. Deus falou que quem for medroso e não confiar em mim, saia das fileiras. Quem for medroso
e não confiar em Deus, saia das fileiras. Deus trabalha com quem Ele tem confiança. Ele dá o que fazer para alguém que Ele tenha confiança. E lá no versículo 3 ele diz: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, ele falou, fala ao povo, faz um discurso, e dizendo, quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade, sai daqui. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Portanto, ele voltou praticamente mais da metade. Voltaram 22.000 e 10.000 ficaram. Ele ficou com um terço. A maioria esmagadora voltou. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. A metade foi em frente. Um terço, melhor dizendo, foi em frente. A outra parte que desistiu voltou para suas casas. Quando Deus está mandando ir à batalha, de que lado você quer ficar? Daqueles que desistem? Que pegam alguma coisa para fazer e desistem? Daquele que ouve a ordem de Deus e começa mais abaixo os seus remos e sai e desiste? Ou você enfrenta? Você vai descer a montanha e permanecer do lado de fora? Ou vai permanecer na montanha do lado de Deus? Qual é a sua decisão? Os medrosos, eu não quero usar um termo forte, mas os frágeis de ânimo, vamos dizer assim, ouviram o que Gideão disse, o que Deus mandou Gideão dizer. Quem não tiver com coragem, não confiar em Deus, sai das fileiras, vai fazer outra coisa. Nós estamos vivendo esse momento que muitos estão saindo das fileiras, porque estamos enfrentando uma guerra. Nós estamos enfrentando os nossos midianitas. E quem for frágil, quem não confiar em Deus, sai das fileiras, sai daí. Vamos ficar com poucos, mas poucos que confiam no poder de Deus. Se inclua. Seu Deus, muito obrigado, porque o Senhor fala ao nosso coração. E o Senhor nos mostra o quanto precisamos não ser tímidos. Não permita que o seu povo entre na timidez e saia das fileiras, mas que permaneçam firmes. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora escreva no nosso canal e deixe uma mensagem. Que Deus te abençoe.